Sejam bem-vindos a mais um Sinal Verde, Fala Juventude, para você que está aqui ao vivo na Conferência Oxigênio, nessa edição que é aquela... Aqui em Recife a gente tem um termo, amigos, que vocês que são de fora, que é o seguinte, a gente fala assim, a maior da América Latina em linha reta. Aí tem esse negócio, por causa da Avenida Caxangá aqui, que já foi em algum momento, eu sou de Natal, mas cheguei aqui, isso aqui já é uma questão assim, já é um mito dessa Avenida Caxangá. Então, tudo aqui em Recife tem um superlativo que você chega e diz assim, rapaz, é a maior conferência da América Latina em linha reta, ou em linha reta da América Latina, enfim. Seja bem-vindo, a gente está aqui hoje com Johan, Pipe, Leandro, Igor, a gente vai conversar, vai fazer como é, Pipe, é tipo um bem amigos, né, que a gente vai fazer, tipo, depois que acaba o jogo, a gente vai ali fazer uma avaliação. Eu queria começar já com a frase que é, se Keller não é santo, quem sou eu? Já dá pra gente fazer essa quebra aqui, a gente ficar já mais tranquilo. Mas antes de vocês começarem a conversar, deixa eu dar alguns avisos aqui. Inclusive, tem até merchan hoje aqui, amigos. Meu amigo, tá demais. Ó, você pode continuar compartilhando com a gente os seus comentários, tá certo? Onde é que a minha câmera fixa? É aqui? Joia. Você pode... Eu estou vendo pessoas rindo ali, meu Deus. Você pode continuar compartilhando com a gente os seus comentários aí, que a gente vai chegar. Foram muitas perguntas que a gente recebeu hoje aqui. Não sei se a gente vai conseguir, assim, não tem hora para acabar isso daqui, apesar da fome já estar batendo, né, irmãos? Com certeza. Tá chegando aí para vocês. Mas a gente vai liberar aqui, e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o que é o Sinal Verde, mas antes disso, primeiro... Programação da conferência, hoje foi só o primeiro dia, a gente começou assim, bem light, com o Tim Keller conversando com você aí, bem de boa, né? Mas a gente ainda tem Igor Miguel, Pedro Dutti, Paulo Borges Júnior, amanhã, tá certo? Ainda vai ter outros City City Talk, também foi bem legal hoje com o Lipão, com o Guilherme Andrade, vamos ter com a Carol Basso, também teve aí, cadê a mulherada e tal? A mulherada vem aí também, Regina Célia, uma sumidade aqui, além de tudo é uma pessoa muito simpática, viu aqui, ela é muito risonha, assim, adoramos, é uma fofa. Enfim, tem muita coisa, onde é que você sabe mais sobre isso? Conferenciaoxigênio.com, você vai lá, a programação tá lá, mas você nunca mudou uma coisinha ou outra, uma coisinha ou outra também, assim, a gente tá tentando seguir ao máximo, tá certo, a programação, e você que tem Oxigênio Plus, aí para você, amigo, já sabe que tá rolando no Telegram, aquele papo exclusivo, mensagem, vídeo. Tem vídeo, a gente vai... Todo mundo aqui vai gravar um vídeo exclusivo. Vai rolar um alô do Tim Keller, o pessoal do Plus? Ou... Rapaz, a gente tá tentando providenciar isso até sábado, para ver se ele consegue montar alguma... Quem vai ajudar é Leandro. Leandro tem um contato direto dele, vai ligar para eles assim, seu Tim... Zap. Manda um vídeo aqui pelo Zap, pra gente mandar pra galera do Telegram. Vai dizer, hello, friends. Hello, friends of the Telegram. Você se considera, né, como um friend do Tim Keller, ele tá resolvido. Já pode dizer que ele te chamou de amigo, então tá tudo certo. Então vai estar lá no Telegram, o pessoal que tá no Telegram, também a gente tá trazendo pergunta de lá pra cá, enfim, Telegram, o grupo do Telegram é pra quem fez a inscrição do Oxigênio Plus. E eu nem sei, depois alguém aparece aí, eu preciso depois de um contra-regra aí, Adriel, eu tô sem meu diretor, Adriel, a gente vai perder a voz de Adriel hoje aqui, mas eu vou fazer a voz de Adriel aqui pra fazer os benditos merchans, tá certo? Deixa eu receber aqui as informações. Mas outra coisa que eu queria também, depois o pessoal pode vir passar aqui pra gente, se tem alguma pergunta, alguma coisa, você manda, se for meio urgente, você interrompe aqui, que é papo livre, tá certo? Mas deixa eu já começar aqui, ó. Hoje a gente tem... tá muito chique. Vocês são especiais, não? Porque a gente começou esse Sinal Verde assim, a gente fazia e ficava suplicando pro pessoal mandar comida pra gente, que é na hora do almoço. É na hora do almoço. 11h30, começa o Sinal Verde. A gente brinca assim, ó, enquanto a gente conversa aqui, você come por aí. Mas se você tiver pena da gente, manda alguma coisa. Que aí depois dessa vez parece que... aí dessa vez não. Dessa vez a coisa mais organizada. É uma conferência Oxigênio, aí elevou o nível. Bom que tem Coca Zero garantido. Tem Coca Zero, tem Coca normal, tem até mexão da Coca que a gente não patrocinou aqui, mas tudo bem, tá dado. O Demet Strike na pessoa de Ale. Muito obrigado. A Ale, inclusive, ela é cadeira cativa, né? Que diz assim? Cadeira cativa no Sinal Verde da Ponte, né? E deve estar também aqui com a gente. Então, o Demet Strike tá patrocinando aqui o nosso jantar daqui a pouco. Isso, então é Muito comida. obrigado, Significa muito comida. obrigado. Sim, é comida. Vai ter aí
crepe, eu acho que é crepe, pizza, um monte de coisa que tá ali fora aí, esperando. Demete, te considero Infelizmente, paca vocês... já, nem te conheço. Infelizmente, vocês vão viver a experiência do Sinal Verde, que é justamente ficar conversando enquanto os outros estão comendo, que tá todo mundo lá comendo. E também funcional terceirização na pessoa do Rodrigo Jatobá. Muito obrigado. Meu microfone o quê, Guguinha? Fala no microfone. Tô falando no microfone. Ah, desculpa. Tá bom. Ambos doaram alimentação para nossa equipe hoje, funcional terceirização e The Match Strike. Muito obrigado. Uma salva de palmas essa galera aqui. Amigos, é isso. Então a gente tem tanta pergunta que eu não sei nem por onde começar. Mas é o que é que eu pensei, né? Primeira coisa que eu queria... Eu saí do microfone, voltando. Tem tanta pergunta pra gente fazer aqui, mas eu queria, assim, começar com esse tema que hoje a gente está trazendo, que é falar sobre a missão, né, da igreja. Quando a gente pensou nessa conferência, cada dia com uma temática específica para a gente ir podendo abordar a essencialidade da igreja, né? Então, a missão como aquela coisa que impulsiona o nosso propósito e tudo mais. E teve uma coisa assim interessante hoje, porque de certa forma a gente teve conteúdos ao vivo, os conteúdos foram gravados e tal, mas eles vão meio que se perpassando. Não sei se vocês tiveram essa impressão mesmo. E aí, assim, aquela coisa do Espírito Santo de Deus fazendo esse envolvimento aí, porque pessoas em tempos diferentes, em lugares completamente diferentes, mas de certa forma fazendo sentindo que Deus está conduzindo ali o conteúdo, que é uma coisa difícil também, viu, irmãos? Quando a gente está fazendo conferência, pelo menos a experiência da gente no Oxigênio é fazer o conteúdo ficar coeso, é um desafio, né? Todo mundo falando mesma língua e tal. Às vezes você tem alguém que quer falar sobre algo específico, enfim. E eu queria abrir para vocês começarem a falar um pouquinho sobre coisas que chamaram a atenção de vocês hoje, assim. Tudo bem que aí todo mundo... Não, tem o Tim Keller, que não sei o que integra. Vamos deixar o Tim Keller por enquanto, daqui a pouco. A gente fala mais sobre ele. Mas, assim, alguma outra coisa... A gente teve o City to City Talk, teve a palavra do Felipe, teve música, Como é que foi a experiência de vocês aí nessa... Aliás, é a primeira conferência do Leandro, Conferência Oxigênio, né? É a sua primeira, sim, primeira conferência. Do Pipe também? E do Pipe. Então, vamos deixar eles dois começarem a falar sobre a experiência, porque é a primeira vez, né? Justo. Então, vamos lá. Quem vai começar a falar um pouquinho sobre... Beleza, vamos lá. Primeiro, já estou íntimo, que já tinha mais de É isso aí. Primeiro que nada, assim, eu quero agradecer vocês, assim, o tratamento maravilhoso, a equipe fantástica aqui nos bastidores, um ambiente muito distraído, também muito profissional. O Strike não ter chegado ainda aqui. Exato, mas bem assim, profissional, uma coisa muito séria. Isso é muito legal, a gente poder estar nesse ambiente, se ver um ambiente de equipe, aquele tempo de oração ali, antes de começar, foi assim, uma coisa maravilhosa. E, assim, o que me chamou a atenção da conferência, realmente eu acho que o tema ele é importantíssimo. O tema tem a ver exatamente com o essencial. E eu gostei muito de nós definirmos alguns marcos hoje. De nós voltarmos à verdadeira definição do que é missões. Sim. Qual é a nossa missão. Verdade. Porque essa é uma linguagem que todo mundo tem, que todo mundo usa. Está no evangeliquez, né? Está no evangeliquez, todo mundo fala de missões, mas realmente o que é que isso significa? Isso. E eu gostei muito dessa centralidade. Para nós, da City to City, que temos essa visão dessa centrada no evangelho, então para nós isso é parte do nosso DNA. Então, isso permear todos os palestrantes, todo o que foi falado e dessa direção, eu achei maravilhoso, assim, me senti em casa. Então, assim, isso foi o que mais me chamou a atenção, né, de tudo, foi essa centralidade de Cristo nas músicas, essa centralidade de Cristo também nos palestrantes, essa centralidade de Cristo no talk, né, do City to City Talk. Acho que foi muito legal. Talvez tenha alguém que está caindo assim do céu agora, assim, na conferência. Alguém mandou um link para ele, eu paguei uma conferência aqui para você. Fala rapidinho, explica um pouquinho só o que é o City to City, para essa pessoa que está caindo de paraquedas na conferência. Olha, o City to City é uma organização que está comprometida de ver o nome de Cristo Jesus sendo exaltado, e nós trabalhamos ao lado de plantadores de igrejas e igrejas que estão com o objetivo de cumprir essa missão. Legal. Nós caminhamos ao lado desses plantadores que estão dessas igrejas que estão sofrendo na cidade, tentando cumprir essa missão. Então, nós estamos ao lado dessas organizações, porque nós entendemos que quem planta a igreja é a igreja. Nós temos essa missão. Eu gostei muito dessa ideia que foi trabalhada aqui. Mas nós estamos como uma organização para realmente ajudar nesse processo de manter o foco,
Ajudar nesse processo de oferecer ferramentas, ajudar nesse processo de estar ao lado, de apoiar, de ver de que maneira nós podemos ser um instrumento para impulsar e conectar e ser uma plataforma em que diferentes segmentos, diferentes estilos, diferentes realidades possam sentar e conversar sobre o mesmo tema, sobre a essência que é o Evangelho. Então, isso é a City to City. Nós temos essa característica de sentar com diferentes denominações, diferentes movimentos na cidade, com o objetivo de que Cristo seja glorificado. Show de bola. Acho que isso é a essência do Oxigênio. Acho que o Oxigênio também surge dessa coisa, né, de criar esse mosaico de relacionamento entre as igrejas e tal. Acho que tem tudo a ver com o que o City to City se propõe a fazer. E aí, assim, vamos falar mais sobre o City to City, com certeza é nosso parceiro aqui da conferência ao longo desses 6 dias. Mas eu queria agora saber também daquele que está participando pela primeira vez. Pipe, me conta aí como é que foi essa dinâmica um pouco diferente, porque para quem já participou, sabe que a conferência meio que uma loucura, assim, porque tudo bem que a gente estava correndo aqui, mas assim, dentro de um estádio, dentro de um teatro, então tem uma outra experiência. Só que aqui no Sinal Verde, para quem não sabe, para quem estava aí não está aqui dentro do portal onde tudo está acontecendo, estava todo mundo aqui tendo a experiência em conjunto assistindo aqui nessa TV a conferência acontecer. Então me conta aí, Pipe, como é que foi? Olha, a primeira coisa que eu quero aqui deixar registrado, grande aqui, é que se Deus falou com o Tim Keller que ele não era santo o suficiente, eu não ouvi muito a Deus nessa pandemia. Porque se Tim Keller, né, ouviu isso, alguma coisa eu tenho que limpar aqui, porque tá cheio de cera. Olha, eu fiquei assim impressionado de ver o tanto que nós demos ênfase, eles deram ênfase que a partir da forma como eu creio certo, eu posso então me expressar, ter empatia, então praticar de uma forma certa nesse sentido de Cristo. Sim. Porque isso é uma coisa que eu tenho visto que faz muita falta. Para que a gente possa ter todas essas maneiras de ver como igreja local, eu vejo então, sabe, que a gente precisa passar a ouvir mais um ao outro. Porque uns dão essa ênfase na ortodoxia, mas ela é fundamental. Mas ela é sim algo que faz parte quando eu vejo que essa ortodoxia, ela produz em mim esse sentimento de compaixão, de empatia, de movimento. Logo, o que ficou muito claro é que se eu acho que eu tenho uma ortodoxia, mas eu não tenho empatia, e eu não tenho a vontade de me mover como Deus veio até nós e estar nesse movimento, né, de Deus, provavelmente quer dizer que eu nunca tive essa ortodoxia. Então, isso faz muito sentido para mim. Que massa. Eu entendo, conheço, compreendo, sinto, sou movido, sou maravilhado por Cristo e logo eu não posso deixar de abraçar aqueles que Cristo abraça. Isso é muito bonito para mim e isso foi oxigênio hoje para mim. Ai, que bênção. Inclusive, essa questão, quando a gente entende assim, o valor do propósito nessa história, e aí, assim, às vezes, quando a gente está envolvido na prática da igreja, né, e aí você está pensando em outras coisas que são práticas, né, organizacionais, então você um pouco que se esquece desse movimento, né? Disso que te inspira, que te move, que propõe o fazer, né? O que você te motiva a chegar na prática. E aí eu acho que ao longo, até puxando o que Leandro falou, ele disse assim, é como se a gente, em determinado momento, a gente meio que sempre começa um pouco, quando você está à frente da igreja, liderando, então você sempre, o que te inspira, o que te traz, o que te puxa, é a parte, é a inspiração, não é a prática, né? Mas na medida que a igreja vai correndo, você vai perdendo um pouco da lembrança daquilo que te inspira, aquilo que te move. E você está só preocupado em organizar e fazer.
E aí, até puxando uma coisa que eu acho que o Lipão falou, que diz assim, não existe missão sem igreja local. Eu achei isso muito fantástico, porque aí a igreja local é o lugar disso aí, é o lugar de você sentir, é o lugar de sentir a comunidade, é o lugar de sentir as pessoas próximas de você, da caminhada. De estar com o outro, de estar com o outro, de conhecer o nome, né, de conhecer o ministério, de ir para casa, de jantar. E aí, assim, claro, queria entender também vocês que são pastores de tanto Iorra agora começando, então assim, é uma plantação que está começando, uma igreja que está começando, então deve sentir isso até mais latente. Igor também, há quanto tempo já tem a Ponta? 4 anos. 4 anos, então também são igrejas, todas igrejas jovens, e aí, de fato, eu acho que a grande questão aqui é quando essa chave pode virar, porque eu acho que a preocupação da gente a gente perde a missão quando a chave vira, quando a gente só está ligado na organização. E para vocês têm essa preocupação, vocês já se pegaram, às vezes, girando a chave e dizendo, não, deixa eu lembrar o que é que me conecta, deixa eu me lembrar qual é a ortodoxia que me move, né? Então, como é que é isso para vocês? Eu acho que essa discussão, existe inclusive um livro muito, muito importante no contexto, na contextualização da minha posição como um participante dessa missão, na posição que hoje eu tenho como pastor de uma igreja local, que é a Trelice e a Videira. Muito bom. Que fala justamente sobre essa dicotomia, que não deveria ser tanto uma dicotomia, mas ao mesmo tempo a gente deveria concentrar um pouco do nosso entendimento sobre o que é a importância da essência dessa igreja, da missão dessa igreja e como ela se aplica contextualmente em uma necessidade institucional. Nós somos uma instituição, nós não somos simplesmente um evento, um encontro litúrgico, mas somos um evento social. As pessoas de uma sociedade em determinado contexto, com características e culturas muito específicas, estão se propondo a se encontrar e se reunir para ser a Igreja de Jesus. Então, há um encontro desses dois universos e isso precisa ter muita harmonia para que isso faça sentido do ponto de vista social das pessoas, mas principalmente essencial. Eu sou um grande fã, todo mundo sabe, do nosso pastor Paulo Borges Júnior, que vai participar aqui também. Acho que depois de amanhã ele vai ter uma fala. Acho que amanhã já, hein? E uma das coisas que eu aprendi muito com ele é que ele fala muito que nós temos uma tendência natural de nos inspirarmos muito por metodologias. Então, a gente, quando foca muito nas metodologias, talvez a gente esquece com mais facilidade dessa essência da missão. E ele nos motiva muito dizendo, se nós fôssemos tão preocupados e tão intencionais em sermos inspirados por motivações, não teríamos tanta preocupação com as metodologias, porque não importa como eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque importa mais a minha consciência do que eu devo fazer. Então, como fazer vai depende da cultura, depende do contexto, depende da necessidade do ambiente, depende de muita coisa. Mas o Evangelho, ele não tem dependências, ele é absoluto em si mesmo. Então, esse encontro desses dois universos precisa ser muito orgânico, natural, para que o reino de Deus de fato aconteça na vida das pessoas que estão no nosso contexto local. É isso. E tu? Eu gostei muito do nosso primeiro dia e olhando para o que nós estamos debatendo e conversando, é interessante pensar que a gente faz sempre um exercício na tentativa de explicar algumas coisas, desassociando coisas que são indissociáveis. Então, o Evangelho ele não pode ser resumido ou taxado, definido como somente a proclamação de uma palavra, né? Ele é primariamente encarnado, né? Então, o que é o Evangelho? É Deus encarnado em Cristo, vindo para nos redimir. E quando a gente olha para a missão do Cristo, a gente não consegue desassociar essa missão de uma profunda intencionalidade em se relacionar com as pessoas, né? Então, o Felipe Assis, ele citou o John Frame nas suas colocações ali, né? E eu sou muito fã do John Frame por esse equilíbrio, né? E ele costuma dizer, em um dos seus conselhos para os seminaristas, os estudiosos, que a nossa prioridade enquanto homens e mulheres de Deus deve ser se relacionar com Deus, se relacionar com a nossa família, se relacionar com a família da fé e se relacionar com as pessoas, porque no fim a nossa vida vai influenciar mais as pessoas do que a nossa teologia, né? E aqui ele não está desassociando vida e teologia. Talvez seja muito parecido com o que Tiago faz quando ele vem falar acerca da fé e das obras, que não é uma tentativa de desassociação, né? A tentativa aqui
aqui a compreensão de que isso é uma coisa inseparável. Uma coisa é consequência da outra, né? É como se o nosso corpo fosse... Você não tem como separar do seu corpo a carne e o osso, porque se você fizer isso, você morre. Então, eu gostei muito dessa abordagem de que a nossa missão, o evangelho, ele vai se expressar nessa ressignificação das nossas relações, né? Então, aquele que entende e tem consciência da presença e do amor de Deus, isso é manifesto e expresso na forma como ele enxerga as pessoas, e o evangelho está aí para nos lembrar disso, né? Então, nossa missão, ela encarnou em Cristo, e recebendo aí o Espírito Santo de Deus, essa missão está encarnada em nós, muito mais do que um discurso, mas é uma prática de vida, né? E expressa assim, na nossa casa, no nosso núcleo familiar, dentro da nossa igreja e também nas relações que estão nessa periferia. Meu amigo, você que veio conhecer o Sinal Verde lá na ponte, veio pra cá, já tá sentindo o clima que é outro nível aqui. Eu já tô aqui assim, meu amigo, já dá pra fazer uma conferência extra aqui só com o Sinal Verde, pô. Conteúdo Sinal aqui, Verde, a próxima conferência. Pô, com o conteúdo já tá... Eu já tô aqui meio perdido, que é pergunta, negócio, eu querendo prestar atenção, e é um negócio aprofundado. Espera aí, calma, Samuel, você só tem um TDAH, não tem dois não, porque se tivesse dois dava pra consumir tudo. Irmão, é o seguinte, tô muito feliz, mas eu quero trazer você aqui pra dentro. Então, assim, já tem gente aqui, já tem fã de Pipe aqui. Pipão, o Thiago Guedes tá mandando aqui. Thiago Guedes. Dizendo aqui aí, o pastor Lucão dizendo que Pipe tá representando o BH. Aqui, um abraço, Guedes, um abraço, Lucão. Thiago Barreto, já começou humilhando todos nós, acho que tá citando, já tá começando a falar de Tim Keller. Com certeza. Vai humilhar todo mundo, né? É da gente que não é, né? Eu vi o Pipe mandando uns pics aqui, agora eu tô entendendo o que era o pix que ele tava mandando. Esses elogios aí. Eu tava vendo aqui uns pics. Não pensei nisso pro pessoal de Natal. Pessoal, então vai mandando seu comentário aqui, a gente quer comentar, a gente quer trazer você aqui pra dentro pra gente compartilhar. Porque é o seguinte, o Sinal Verde, só pra vocês entenderem, é isso aqui, é papo, você vai... A dica que eu dou é o seguinte, você chegou, depois do segundo painel, o terceiro painel, que vem o Sinal Verde, o que é que você faz? Tu já bota no celular, já deixa no celularzinho, leva o celularzinho com você, deixa rolando, vai escovando os dentes aqui, ó. Se prepara pra dormir, deixa rolando, que vai rolar. Então a conversa vai longe. Quem sabe no final a gente faz aquela oração assim pra você dormir tranquilo. Paz, olha que legal. Dando aí aquele amém bem reconfortante, assim, né? Não vai faltar pastor abençoado aqui pra fazer, pra você ter um sono bacana, tá certo? É o seguinte, muita pergunta, como a do... Por exemplo, muita gente como o Gabriel Silva dizendo assim: como contribuir para uma missiologia urbana saudável e equilibrada entre o social e o espiritual? Aliás, essa coisa do social e espiritual é uma coisa até que eu acho que vale a pena trazer Leandro para conversar sobre isso, porque em certo nível, Felipe falou sobre isso, sobre, né, um evangelho tridimensional que fosse equilibrado, saudável. Aí o próprio pastor Tim Keller trouxe essa dinâmica, explicando que às vezes a gente tem a igreja, né, dentro dessa questão polarizada, tendo que se equilibrar ali para não ir muito por um lado. Teve a questão da arte também com o Guilherme Andrade. O Gui Andrade, muito boa. Então, essa é uma questão, quando a gente está falando de social e de espiritual, parece que são coisas, né, dissociadas, e parecem que elas têm elas representam uma igreja, né? Essa igreja aqui ou essa igreja aqui. E aí, assim, a gente tem vivido isso muito aqui no Brasil, e você também, como presidente, deve saber disso, da C2C aqui no Brasil, deve saber sobre isso, mas a gente queria também entender um pouco dessa realidade nos Estados Unidos. Essa é uma realidade que está presente lá, a igreja está vivendo essa dinâmica também, e aí depois a gente também entender como isso, a ideia também é ouvir vocês assim na prática da vida de vocês, da comunidade de vocês, como vocês têm lidado com essa dinâmica, essa dicotomia falsa de que a igreja precisa ir para um lado ou para o outro. Como é que isso está acontecendo lá? Muito interessante, inclusive entre as respostas do Tim Keller, ele faz uma colocação muito boa sobre isso. Quando eu pergunto para ele que os Estados Unidos vivem um momento de tensão, de muita polarização. Isso é uma situação global, né? Essa questão da polarização. E aí, na resposta dele, ele fala do contexto dos Estados Unidos. Do que acontece? Se você, dependendo do teor da sua mensagem, que você está, inclusive, falando temas da Bíblia, as pessoas associam aqueles temas da Bíblia a algumas ideologias. Elas interpretam o que você falou, você só está lendo a Bíblia. Elas associam aquilo a uma ideologia. Por exemplo, ele inclusive cita na resposta dele
de que, por exemplo, se você fala de ação social, de você ajudar as pessoas necessitadas e tal, então a pessoa associa aquilo ao comunismo. Então, o Tim Keller falou, você não pode nem se associar a isso, nem se associar ao outro. Você tem que pregar o Evangelho. Ele falou, I want to stick with the Bible. Então, ou seja, eu tenho que permanecer com a Bíblia. Tenho que continuar com a Bíblia. Então, quando eu continuo com a Bíblia, às vezes eu vou atingir os conservadores e agradar os conservadores com a mensagem mais focada na família, no conservadorismo, em alguns dogmas, aquelas questões, ou às vezes eu vou falar e isso vai soar um pouco mais assim, uma coisa mais assim comunista, no discurso comunista. Então, assim, essa é a ideia. A nossa motivação, que eu acho, para explicar um pouco do tema, essa é uma realidade muito polarizada nos Estados Unidos. Eu vejo que no Brasil também está muito polarizado, pelo menos vendo de fora, né? Vendo de fora a gente percebe isso. Mas, assim, eu acho que a maneira balanceada de nós vermos as coisas é que a maneira como nós vemos a ação social, ou ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, deve ser parte da nossa espiritualidade. Uma das expressões da espiritualidade, da transformação, do efeito que o Evangelho produz nas nossas vidas, nos nossos corações, é nós amarmos ao próximo, é nós servirmos ao próximo, né? Nós vamos ver isso nas Escrituras, em todas as Escrituras, essa visão de servir ao próximo. Então, isso é fruto da nossa espiritualidade e não a fazer as obras se transformam num fim em si. Mas eu faço aquilo não porque é um fim em si. O objetivo não é simplesmente fazer obras por fazer ou fazer por proselitismo, que foi algo muito interessante que eu gostei também em relação à arte que o Guilherme mencionou. Então, assim, eu não posso fazer aquilo simplesmente usando né, dessa ação social para depois falar assim, agora eu quero falar de Jesus, entendeu? Como pegar aquilo como uma espécie de isca. Uma armadilha. Né? Uma armadilha e de alguma maneira isso acaba sendo proselitismo. Eu acho que nós precisamos fazer ação social como fruto da nossa espiritualidade e uma das expressões do Evangelho. Então, isso faz toda a diferença. Qual é a minha motivação pelo qual eu estou fazendo isso? Então, às vezes é possível eu estar fazendo ação social, outra pessoa está fazendo social, mas pela motivação errada. E aí onde é muito importante essa conferência, para nós voltarmos para o marco principal e definições das coisas. Uma centralidade, né? Eu vejo, Samuca, só pode. entrando aqui, é que a gente vê hoje, com essa crise, outras formas e outros pobres. Eu vi, nos últimos meses, pais pobres, homens ricos de dinheiro, casas ricas, mas homens e mulheres, pais, totalmente empobrecidos de Cristo para educar os seus filhos. Portanto, aquilo que eu amo é aquilo que eu dou. Aquilo que eu amo é aquilo que eu mostro. E logo nós estamos vendo na igreja, no meu caso, né, eu vi isso muito, que quando entrou a pandemia, e até agora, eu me vi como um líder que necessita discipular pais para que eles tenham a condição de irem e serem aqueles que vão discipular os seus filhos. Ou seja, a igreja, em certo sentido, no meu ponto de vista, passa por uma pobreza, né, educacional, cristã, enorme. Então, nesse sentido espiritual, não existe essa coisa, né, aqui e ali. Obviamente que eu posso me encantar com dois lados, mas eu me movo a partir daquilo que Cristo é, eu me movo a partir daquilo que Deus é e de como Deus me fez, e eu me expresso a partir desse mandato. Nós fomos feitos por Deus para nos expressarmos verticalmente, nós e Deus, né? Ou seja, eu e o outro, e eu com o mundo que Deus cria. É o mandato. Então, sempre que eu tento dividir as coisas, eu caio, né, em lados Então, assim, hoje em dia, a crise deixou muito claro. A igreja precisa enxergar todas as suas pobrezas para que ela, com as suas riquezas, enxergue uns nos outros e a gente possa
hoje entender que, sim, os nossos filhos precisam de discipulado. E para que a igreja como um todo possa ser parte nessa ação social, aí sim com o pobre e tudo isso que a gente vê, se nós pastores não nos atentarmos a discipular na igreja local as pessoas, nós vamos perder o que é de essencial na igreja e que eu gosto muito, que é quando a igreja se une à família, nós temos uma força exponencial capaz de transformar o mundo. Amém. É massa. Eu acho assim que você foi muito, muito inspirado aqui, porque essa... não tem um manual de viagem, de como começar a igreja, de fazer, vamos aqui, vamos começar por essa área, vamos começar por essa área. É difícil a gente chegar hoje e dizer assim, gente, olha, para você ser saudável, você começa 50% do seu tempo, é tipo assim, você vai ter 10 reuniões durante a semana, 5 reuniões é para falar de um tema, 5 reuniões... Não é assim, igreja não é assim. As pessoas têm demandas, né, específicas, e aí cada uma vai chegar diante da liderança com, olha, eu estou sentindo... Imagina quantas vezes vocês já não chegaram a dizer assim, rapaz, eu estou preocupado com essa área aqui da igreja. Eu acho que essa é a coisa que é mais clássica, olha, eu estou preocupado. E aí a pessoa já vem com uma certa teologia própria sobre aquilo, né? Tipo assim, porque a igreja, a palavra do Senhor diz isso, aquilo e tudo mais. Tem uma frase disso, Samuca, que eu gosto muito, é que existem alguns que são tão pobres, que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, pronto. Mas aí nesse sentido que a minha cabeça fica assim, primeiro, que eu queria realmente, assim, experiências mesmo de vocês, assim, como tem sido. Você já chegou aquele irmão na igreja fazendo esse tipo de coisa com vocês? Ou então viu uma pregação assim, pastor... Com todo respeito, né? Mas estou sentindo que o senhor foi muito aqui pro lado, né? Defendeu muito isso, ou acusou muito fulaninho, ou não sei o quê. Enfim, lhe polarizou, lhe colocou. Quando na verdade você estava ali tentando falar de uma coisa que não era necessariamente política, mas era como Pipe falou, era algo muito mais do contexto de potencializar o evangelho e a centralidade dele. Vocês já tiveram essa... Com certeza. Quantas vezes? Todo dia? De alguma forma, todos os dias, né? A gente sempre está tendo que lidar com esse tipo... Eu entendo que nós, como seres humanos, para entendermos o conceito da vida que nós vivemos, a gente conceitua as coisas. Semioticamente, a gente está o tempo todo simbolizando e conceituando as coisas para que a linguagem seja mais funcional e prática do nosso entendimento. E eu acho que a gente tem uma tendência natural de aplicar isso na nossa espiritualidade também. Então, veja, a gente está falando o tempo todo da necessidade de entender isso tudo como um corpo. Nós estamos falando sobre a missão de uma igreja essencial. A missão de uma igreja essencial. Só numa fala nós temos 3 conceitos que, se a gente for fragmentar, a gente vai ter 80 sinais verdes só para falar sobre missão, mais 80 para falar sobre igreja, mais 80 para falar sobre... Então, a gente precisa, para se entender, para a gente não se perder no nosso pensamento, a gente precisa fragmentar e conceituar. O problema é que quando a gente olha, eu acho que o Felipe falou muito sobre essa dinâmica de ter olhares e percepções de um todo, mesmo que eu faça isso a partir de uma parte. A partir do meu ambiente, do meu universo, eu preciso entender isso. E eu acho que na igreja local a gente tem a responsabilidade de mostrar para aquela comunidade que ela é parte de um todo, mas ela é um todo em si também. Então, eu acho que a complexidade da igreja e da missão também se aplica a isso. Você fala sobre o reino de Deus e o conceito que a pessoa que está ouvindo você pode interferir naquilo que de fato é o propósito. O que acontece enquanto Jesus está tentando trazer a sua missão em vida? Ele está dialogando com uma sociedade que tem interferências culturais de diversos caminhos para diversos lugares. Eu tenho o Império Romano, eu tenho a cultura judaica, eu tenho as relações sociais acontecendo, o cenário político, econômico acontecendo, e ele chega para dizer, se arrependam porque chegou uma nova forma de enxergar a vida. E ele começa a aplicar isso nas suas falas, nos seus diálogos, nas suas relações, nos milagres que ele opera, e todos esses conceitos
eles se conectam. Na nossa realidade de igreja local também precisa ser assim. E quando a gente às vezes se propõe a fragmentar, a gente perde a percepção do todo que o reino de Deus tem para nos trazer. Entendi. Para eu também não dominar aqui a minha fala, a sua fala você pode dominar, que é sua, né? Ela é minha. Eu só não posso dominar o sinal verde, né? O sinal verde. Mas assim... Para não levar um sinal vermelho, né? Vermelho, exatamente. Entendeu? Cartão vermelho. Chegamos, a galera já entendeu. Nem expliquei o nome, mas é um povo aqui inteligente. Então, assim, para concluir... Posso seguir tá agora, ótimo. gente? Adorei. Eu acho que uma das coisas que acontece muito lá na nossa igreja local, acontece muito. Pessoas que nos abordam para dizer assim, gosto muito de vocês. Bom demais, começa com gosto muito de vocês, me aproximei, me apeguei demais a vocês, porque vocês têm um trabalho social. Eu falei assim, não, mas é porque nós somos a igreja. Mas veja, são conceitos que aparentemente só podem ser percebidos se forem fragmentados. Você tem um trabalho social, você não é uma igreja. Eu não sou uma igreja, eu sou uma ONG para aquela pessoa, eu sou uma instituição social, uma não governamental. Porque governo para ela é problema e igreja não faz o que a gente faz. Então, olha a mistura que está acontecendo e a dificuldade de entender que conceitos que costumam ser fragmentados podem fluir em uma harmonia espiritualizada. Aí a gente precisa interferir naquela interpretação para dizer assim, não, a gente é igreja, a gente não é ONG. A gente não precisa ser valorizado porque a gente doa a cesta básica, porque doar a cesta básica é reconhecer Cristo na rua, precisando e tendo fome. Isso não é um projeto social, isso é uma igreja funcionando. Agora, preste atenção, você não deve se aproximar de nós porque a gente doa cesta básica. Você deve doar cesta básica porque se aproximou de nós. Então, essa variação da interpretação, ela é essencial para o entendimento da missão da igreja, e agora eu ponho um ponto final nessa minha fala. E ser equilibrado, né? Eu queria tentar contar caso, né? Eu queria um caso. Eu quero constranger os pastores aqui. Depois a ovelha cheguei atrás e diz, era comigo que você estava falando essa história, né, pastor? Não, mas não é você, não é com você que a gente está falando. Então, o que acontece? A Ponte em Fortaleza é uma igreja recém-implantada, recém-nascida, né? E nós tivemos o nosso culto inaugural, depois tivemos 3 cultos e aí veio o segundo isolamento, lockdown, e a gente partiu então para a plataforma online. Então nem tínhamos aí direito uma igreja, e foi interessante que quando a gente partiu para migramos a igreja para o online, nós começamos a orar, porque Deus nos deu a graça de estarmos num local hoje que foi cedido, então nós não temos um custo com aluguel, com energia, nós não temos funcionários. E nós, então, por conta disso, começamos a ter um caixa legal sem gastar muita coisa. E quando veio esse segundo lockdown, a gente se colocou em oração e em atenção diante de Deus para saber o que nós deveríamos fazer nessa situação, né? Então, não tendo aí grandes despesas e tendo uma reserva em caixa, como é que nós poderíamos atuar enquanto igreja, né? E Deus começou a mostrar através de mensagens que foram chegando, situações que estavam acontecendo na cidade, especificamente em 3 lugares. Então, a gente recebeu um vídeo de uma casa com 5 crianças e essa casa não tinha piso, não tinha nada e chovia dentro da casa e as crianças semi-nuas, porque não tinham o que vestir, dormindo no chão, misturado com lixo, e a mãe dessa criança ainda de 5 crianças grávida de mais uma criança, né? Então, e a situação foi, precisamos de ajuda porque as crianças, ao encostar na parede, têm risco de morrer por causa da situação elétrica da casa. Essa foi uma coisa que apareceu. A segunda coisa foi que uma das pessoas da nossa comunidade, ao ir fazer compras no supermercado, ela escutou várias pessoas na rua, nas grades do supermercado, gritando e pedindo comida para quem estava dentro do supermercado. Essa foi uma segunda situação. E a terceira situação foi na primeira comunidade carente de Fortaleza, que ela foi constituída para a construção da primeira ponte, e não a igreja. Estou falando a ponte, que é conhecida como ponte metálica, que foi o porto de Fortaleza por muito tempo. Essa comunidade também vivendo as suas dificuldades e limitações pela especulação fiscal, as pessoas tentando tirar a comunidade daquele local. Então, ao longo desse período, nós recebemos 3 pedidos de socorro.
E nós, então, decidimos, como igreja, servir essas 3 causas. E foi interessante que, ao partir para servir essas 3 causas, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava preocupada comigo, dizendo: olha, eu sei da sua história, do seu coração, do seu caráter, mas estou muito preocupado porque você está plantando uma igreja e você já está começando a plantar uma igreja num viés de esquerda. Eita. Então... Era assim, pastor, só entre a gente aqui, só Sim. tá nós aqui também, né? Era da igreja? Era um membro da igreja ou era de outra igreja? Não, era de outra igreja. Uma pessoa que tá bom. tinha uma amizade, tem um então carinho, tudo bem, tá se tudo bem. Se preocupando. fosse o membro que a gente já queria, né? Depois nos Mas foi interessante que a gente dando feedback e retorno para a nossa igreja do que Deus estava nos chamando a fazer, eu recebi a ligação de alguém que tentou nos enquadrar nessa questão. E como plantador de igreja, você vive uma tensão dizendo assim: peraí, será que é isso mesmo? Onde é que eu estou? Né? O que vai acontecer? Mas diante de Deus, nós estávamos muito, muito convictos que nós estávamos recebendo ali um desafio da parte de Deus. E, para nossa surpresa, né, no Janguruçu, que era essa comunidade que tinha a casa dessa mulher, Deus levantou recursos e a casa dessa mulher foi reformada. Então, a igreja teve a chance de poder ir lá reformar essa casa. Dali, nós começamos a fazer uma campanha de cestas básicas. Queríamos levantar 300 cestas básicas com uma igreja com menos de 80 membros. Você diz assim, 300 cestas básicas é uma conta razoável, né? Deus nos deu a graça de experimentarmos um milagre de viabilizarmos mais de 1.000 cestas básicas para atender a comunidade. E aí, conforme nós íamos servir a comunidade, nós percebemos o quê? Para terminar aqui. A ação social, ela não é desassociada da missão, porque a missão, ela embora seja uma proclamação com a vida, a ação social talvez seria, enquanto a proclamação, né, se refere à nossa fala, à nossa expressão, a ação social talvez significaria os nossos ouvidos. Então, conforme nós estamos ouvindo a necessidade das pessoas, nós acabamos tendo o direito de fala e a sensibilidade para saber como o evangelho pode atingir o coração daquela pessoa e como pode produzir a esperança, né? Então, a ação social, ela não pode ser desassociada da missão nesse sentido, porque enquanto uma representa talvez resposta e fala, a outra representa escuta, né? E tem sido muito interessante nas nossas incursões nessas frentes, né? O que aconteceu com essa incursão do pessoal que estava gritando por comida? O próprio supermercado que a pessoa estava, sabendo da história, disponibilizou os seus legumes, hortaliças e frutas que iam ser dispensados porque não estava mais em condição de venda, ofertou isso. Então, hoje, a gente tem feito uma coleta semanal, 2 vezes na semana, arrecadando esses alimentos, beneficiando esses alimentos e atendendo crianças em situação de vulnerabilidade, atendendo também moradores de rua que estão comendo de uma comida que iria para o lixo. E que vem do supermercado do qual as pessoas estavam gritando lá fora, dizendo: eu estou com fome, eu estou com fome. Então, a missão, ela é esse equilíbrio maravilhoso da sensibilidade que nós temos em ouvir e depois professar, né? Então, é muito precioso para nós, enquanto igreja, estar nesses ambientes de dor e sofrimento, porque a obra social, ela não é um alívio de consciência. Eu acredito que o social é muito mais uma afinação de coração em relação ao que Deus quer fazer ali, né? Então, você entrega a cesta básica na comunidade e você pode falar do maná. E as pessoas, quando recebem a cesta básica, elas entendem com propriedade o que significa o maná que vinha do céu e a provisão e o cuidado de Deus, né? Então, a gente não tem isso. E eu acho que equilibra muito bem com o que Pipe falou, porque existe uma outra pobreza que a igreja está sanando, que é a pobreza espiritual, a pobreza de entendimento, né, de profundidade, de investimento na família como um motor propulsor do evangelho, né, aonde muitas vezes a igreja depois é encaixada nesse outro lado. Não, tá falando de família, tá falando de um casamento saudável, né? Aí você vai falar agora sobre ser conservador. E a igreja vive essa dinâmica constante, né? Sabe que eu estava lembrando
lembrando aqui, enquanto o Johan estava comentando esse contexto, é a fala do Tim Keller nas respostas às perguntas que foram feitas, que quando a gente pergunta o que está acontecendo, qual é o cenário atual, como a gente pode ser uma igreja relevante, missional para esse momento, a resposta dele vem cheia de estatísticas. Olha, nós temos tido uma leitura de que há um movimento social, de que famílias estão saindo dos centros urbanos e indo para outros lugares. Os centros urbanos estão ficando mais abandonados, ou então as famílias estão saindo, as pessoas estão ficando solteiras. São dados estatísticos que trazem um cenário, uma leitura de ambiente para que o evangelho tenha o entendimento do cenário e ele possa ser adaptado, não pelo evangelho em si, porque o evangelho é absoluto em si mesmo, mas para que ele possa ser contextualizado à necessidade cultural e social daquela funcional, para que ele seja funcional, para que não seja uma coisa louca, sem sentido em si mesmo para aquele contexto. Total. Existe uma expressão popular que diz que é melhor prevenir do que remediar. Vamos tentar espiritualizar essa expressão. Eu tenho pensado ao longo dos meus últimos anos que nós, como igreja, precisamos ter dois esforços em um mesmo propósito. Há uma necessidade de pessoas clamando nas grades dos supermercados, dizendo, estou com fome. E se nós, como igreja, não entendermos e atendermos a necessidade de remediar a dor que já existe, não seremos igreja. Mas se nós não tivermos tempo e dedicarmos tempos para pensarmos estatisticamente sobre como solucionar a fome dessas pessoas, nós estaremos sempre nos esforçando para encontrar comida hoje para as pessoas que hoje estão com fome, sem que a gente possa atender a necessidade dessas pessoas. As pessoas estão com fome por várias razões. Isso. Mas hoje elas precisam comer. E o oxigênio fez isso acontecer, né? E tem um outro fato aí, né? Não pode falar, pode falar. Que essa questão, né, é sério, mas eu vejo que como a gente percebe as pessoas que têm a sua fé como uma parte da sua vida, elas acessam essa parte da fé, né, no culto e tal, mas ela não faz parte como fonte de olhar a vida. Nós, então, assim, a gente percebe que essas coisas vêm muito a partir da instituição igreja e não do nosso expressar do ser igreja. Ou seja, mais uma vez, a fragmentação. As pessoas têm que enxergar na instituição, na Ponte, na Presbiteriana, na Batista, uma credibilidade que hoje está muito voltada para uma sustentabilidade social, né, e tudo mais. Por quê? Porque não se confia mais em pastores nesse sentido. Então, a partir disso, a igreja organizada ou institucional se move em direção. Isso é lindo, isso é bom, mas não é isso ainda. É por isso que a pobreza, né, dos pais é tão essencial para ensinar aos filhos que igreja não se vai, igreja é ser, é se expressar. Perfeito. E a chamar a uma nova geração de cristãos, porque eu entendo que essa pandemia aponta para a gente um sinal muito claro. Parem de investir em prédios. Parem de construir tijolos. Comecem a reconstruir casas espirituais. Comecem a reconstruir pequenos grupos, porque nós estamos vendo uma possibilidade de um evangelho que vai precisar estar fora desses grandes templos, por causa de uma possível perseguição religiosa. Logo, eu creio que nos próximos anos nós vamos ver igrejas evangélicas assumindo esse assunto do coaching da prosperidade, esvaziando-se ainda mais do evangelho, ou seja, deixando assim, de fato a Cristo. Elas vão ter prédios grandes, cultos grandes, mas o essencial vai estar cada vez mais nos microlugares, nas pequenas relações. É por isso que a igreja local, ela faz missão não apenas estendendo e abrindo
a conta bancária, investindo em cesta básica, mas investindo no discipulado dos irmãos, dos pais, dos filhos, todos os dias, para que eles se expressem nos seus locais de convivência. Perfeito. Nossa. Uma coisa que me saltou aqui é exatamente isso, é a ideia de que, embora nós tenhamos a resposta, né, a missão ela não é cumprida somente em dar respostas, né, mas nós temos que ter essa habilidade de ouvir. Então, eu acho que o nosso grande desafio em ter a resposta é talvez fazer o que Cristo fazia. Perguntas que pareciam óbvias. Né? E você olha para alguns textos assim, mas peraí, o Jesus está perguntando para um cara que é doente se ele quer ser curado. Isso parece óbvio, mas na verdade não. Nós precisamos fazer esse exercício da empatia, porque no fim, aqui talvez esbarra no primeiro ponto, o fim é a relação. E onde há somente fala ou somente escuta, a relação não acontece, né? Então as pobrezas serão sanadas não somente com as respostas, mas com a disposição da gente poder ouvir, né? O discipulado também acontece dessa forma. E talvez a gente tenha tanta crise nas nossas igrejas porque o discipulado virou um departamento e a dinâmica do discipular é transferir informação. Senta que eu vou te dar uma aula. Os nossos seminários, embora tenham... É uma formação de iguais, né? Isso. De entrar, é uma industrialização do discípulo. Até muito mais, né? Os nossos seminários, embora excelentes e cruciais, como não trabalham uma caminhada relacional, acabam gerando pessoas prepotentes, arrogantes, né, que tornam a teologia essa coisa fria, essa coisa até muitas vezes bélica, né, porque falta relação, falta conversa, falta escuta, né? E eu acho que a nossa perspectiva social talvez seja uma didática para que nós possamos aprender a fazer essa escuta em outros campos, né, como você colocou aí, família, os discípulos, os membros da igreja. Eu acho que isso é... Aí eu acho que equilibra muito bem a coisa, né? Trazendo até aqui tentando arredondar tudo aqui, que o Oswaldo falou assim, rapaz, boa noite, pessoal, poderiam comentar sobre o cristão ser de direita ou de esquerda, né? Aí eu achei isso muito legal, até acho que foi... É lá da Ponte BH isso aí. Pronto. Juninho, um abraço, Juninho. Aí eu acho que a Patrícia Macedo trouxe também a resposta do Keller aqui pra gente. E eu acho que era isso. Ele falou assim, olha, a igreja, ela não está nesse espectro. Não está no espectro político esquerda ou direita, né? Sim. Ela está numa preocupação de ser, como o Pico falou. É uma preocupação do ser e não do... Isso era até um exemplo que eu ia usar, sobre você pedir alguns exemplos claros dessa questão da missão. E eu vejo que uma das questões muito claras em relação à missão que a igreja tem nesse momento, que é uma missão que o Evangelho nos mostra, e nessa questão da pandemia se faz muito presente, é a importância de nós consolarmos as pessoas. O mundo vive um luto. As pessoas estão de luto. Hoje mesmo eu participo tem vários grupos do que a gente participa, mas uma pessoa relacionada, um pastor próximo a nós, ouvi um áudio da esposa do pastor que estava levando o pastor para o hospital, e de repente ali no caminho ele perdeu o ar, teve que ter uma intervenção ali e ele faleceu naquele momento ali. Então escutar um áudio daquele, entendeu? Assim, é algo estarrecedor. Então as pessoas estão vivendo essa realidade do luto. E eu estava pregando em uma ocasião aqui no Brasil, vim pregar numa igreja aqui no Brasil, estava falando sobre essa questão do luto. Aí estava exatamente no contexto em que havia acontecido aquele operativo no Rio de Janeiro, em que várias pessoas morreram, né, que a polícia entrou ali naquela comunidade e várias pessoas morreram, e também na mesma data houve uma espécie de uma pessoa que entrou na escola e atirou, matou, a criança morreu e tal. E então assim, eu estava falando sobre o luto, a situação, e de repente depois do culto uma pessoa me abordou, entendeu? Falou, mas essas pessoas aí que estavam na favela ali eram bandido, tal, a gente não tem que se importar com isso não, bandido tem que morrer mesmo, tal, não tem, assim,
a pessoa levou uma associação totalmente voltada para o aspecto político. Entendi. Entendeu? E nós, como igreja, não estamos nessa dimensão. Né? Porque independente se aquelas pessoas que morreram é bandido ou não, mas dentro de uma comunidade tem pessoas de todo tipo, e os traumas e as consequências que aquilo gera são terríveis. Então a gente não pode simplesmente se alegrar ou simplesmente sair fazendo festa, mas nós precisamos falar o que o Evangelho tem a dizer a respeito de todas essas questões. E a igreja precisa se manifestar. O Evangelho tem algo a dizer sobre a morte, diante da morte, né? Como nós reagirmos diante de todo esse luto que o mundo está vivendo. E as pessoas, às vezes, elas fazem essa associação política, entendeu? Então, nós precisamos marcar muito claramente que a mensagem do Evangelho, a nossa missão não está nessa esfera. Às vezes, nós vamos atingir grupos de certos segmentos e em outros momentos, não. Aliás, eu acho que esse tema, muito bom você ter puxado isso daqui, porque acho que o tema da finitude, até refletido ali, como foi difícil ouvir o Tim falando que, tipo, ele falou last season, né? Como se fosse assim, tô na minha última temporada. Caraca, você ouvir aquilo de um homem de Deus que é tão inspirador, que tem tanta contribuição para a teologia do mundo atualmente, e aquela consciência de finitude, né? Tipo, falando com uma naturalidade sobre o câncer que ele tem. E fazendo a reflexão de com quem eu tenho que estar agora, para quem eu tenho que dar a minha atenção, o que eu tenho que fazer. Meu foco, né? E eu acho que isso tem um gancho nisso que eu queria trazer para a gente. Primeiro que quando a gente começa a conceber a missão da igreja como algo que vai além de mim, eu acho que a coisa já anda, né? Já dei um passo. Você já não está mais... tipo, formatando a missão da igreja a você. Então, você já tem uma luz de esperança sobre aquilo. Mas e quando a gente começa, né? E aqui a gente está com vários pastores jovens, e a gente começa a perceber que aquelas pessoas que eram nossas referências, né, estão indo, né, por motivos, seja de doença, seja de um acidente, e a Covid veio extrapolar. Eu sei, inclusive, que Iguinho está aqui, recentemente perdeu nosso tio Abner, o que chamo de tio Abner, que era... o pai dele foi uma figura muito importante para mim. Eu queria até que você comentasse sobre isso, porque como é ser um pastor hoje, entendendo que você tem uma missão, e de certa forma seguindo os passos, né, desses grandes homens de Deus que vão nos inspirando, e de repente você perceber que talvez o bastão seja passado para você. Agora é a partir de você que a coisa... Como é que essa chave agora da missão que vai sendo entregue na sua mão vai repercutindo agora, entendendo que você tem que lidar com o protagonismo, mas também às vezes com o isolamento, né, com a solitude ou com a solidão. E aí? Eu acho que se a gente for resgatar na palavra de Deus, a gente tem o exemplo de Elias, que quando tem uma frustração e um medo na sua caminhada missional, ele fala uma citação interessante que parece que não tem nada a ver com o contexto do que ele está vivendo. Ele diz assim: Senhor, me leva, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu acho que a igreja, assim como a sociedade, ela precisa entender as gerações, entender o absoluto de Deus, que diz que de geração em geração Ele é. Então, o que permanece perfeito e absoluto durante o processo de transição das gerações é o Senhor. E, ao mesmo tempo, a consciência de que nós precisamos de referência. Quando a gente fragmenta a igreja, a gente vai ter a igreja idosa, o experiente, o ancião, vai ter a igreja jovem, que é a força motriz que faz as coisas acontecerem. E quando a gente não tem espiritualidade saudável para entender que as gerações são para a glória de um Deus que permanece, são complementares, né? Elas se complementam. Se eu não entendo que elas são complementares, eu crio direitas e esquerdas nas gerações. O que é o meu pai para mim? O meu pai, ele é a referência de que, apesar de ele não estar mais entre nós, também por causa do Covid, ele me ensinou que eu não devo ser melhor do que ele, porque eu não tenho condições de ser melhor ou pior do que ele. Mas eu devo me ater, e isso é uma fala absoluta dele, não só para mim, mas para a minha casa, para os meus irmãos,
de que eu aprendi com o meu pai a amar mais a Deus do que ao meu pai. Foi o meu pai que me ensinou, filho, e eu me lembro do dia, eu devia ter uns 14 anos de idade, 13 anos de idade, quando ele me chamou chorando e chamou meus irmãos chorando, lutando consigo mesmo, porque ele sabia que nos amava mais do que a Deus, mas ele estava sendo confrontado pela palavra de Deus para que ele amasse mais a Deus do que aos próprios filhos. E ele nos chama chorando, relutando com o que ele queria nos ensinar, para dizer: filhos, aprendam a amar mais a Deus do que vocês me amam. Porque se eu amo mais a Deus, eu entendo que meu pai é uma referência. O que o Covid está fazendo com a nossa igreja? O que essa falta de entendimento do todo está fazendo com a nossa igreja? Partidarizando, polarizando, para que a gente perca referência. Porque quando a gente perde referência e vem o problema para quando a gente está com a chave e o bastão nas mãos e o problema acontece. Eu ouvi um negócio interessante um dia desse, que virou até um sticker desses de Instagram, que diz, de WhatsApp, que diz assim: tudo mudou bem na minha vez. Ia tudo bem, mas aí quando é a minha vez, pandemia, aprende a ser igreja sem templo, sem encontros, e nós brasileiros somos uma igreja que sabe abraçar e que sabe expressar o reino de Deus através do nosso calor humano. Vai ser igreja no Brasil agora sem poder abraçar ninguém. Então eu acho que essa referência da responsabilidade de encontrar na geração que veio antes de mim a referência de que eu me torne uma pessoa, a partir do que eu vi, uma pessoa que vê com melhor para a minha geração o reino de Deus, é essencial. Mas quando você partidariza e polariza, aí você tem o ancião antagonizando o jovem como força motriz, e a força motriz do jovem distanciando o caminho do reino de Deus e da missão do evangelho daquilo que o ancião fez. Ele quer fazer o contrário. Aí a gente não sai do lugar, porque a gente tem duas forças puxando para lados diferentes. Se nós somos uma coisa só, então o meu pai, eu tenho pai. O meu pai é o Deus que o meu pai, que faleceu no Covid, me ensinou que é a quem eu devo amar mais do que a ele. Então eu aprendi com o meu pai que eu sempre terei pai, apesar da ausência dele. Então, eu provavelmente não vou ter... Veja só, talvez eu tenha outras crises, mas a crise do Elias de que eu preciso ir embora porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu provavelmente não vou ter. Porque eu tive pai, esse pai me ensinou que eu sou igreja, eu não sou o filho dele, eu sou filho de Deus. Então, se a gente entende isso, então a missão da igreja, ela é uma passagem de bastão para a mesma pessoa, para o mesmo corpo, para a mesma igreja. Eu acho que é por aí. Rapaz, inclusive agora eu vou puxar a minha filha aqui na história, porque é por isso que a gente chama de Papai do Céu, tá vendo? A minha filha depois quando crescer vai ver isso aqui e vai entender por que Papai do Céu, porque eu tenho que explicar, pra ela é complexo, entender isso. É um você lá do céu, né? Isso, então ela senta no meu colo e digo assim: filha, a gente vai orar pra Papai do Céu. E no começo ela ficava olhando pra mim e ficava assim, entendendo, mas eu vou orar pra tu mesmo? Como é isso? Então, às vezes, eu pedia, vamos fechar os olhos, fechar a mão, não sei o quê, e ela não respondia isso aí, até que o dia que eu puxei a cortina, abri a janela e disse assim: tá vendo ali, filha, lá em cima tem um papai, só que ele tá lá no céu, e ele é muito maior, que ele vai fazer, eu já falei pra você, papai, toda vez que eu vou conversar com a minha filha, eu lembro do seu pai, que eu aprendi a expressar a intensidade máxima da vida com o pai desse rapaz, que ele era muito intenso. Então eu falei: o Papai do Céu, que é muito maior do que eu, tá lá em cima. Então a gente ora pra ele. Ela, tá certo, a primeira palavra é Papai do Céu. E aí segue a oração, é bem fofinho. Mas assim, apesar da fofura, eu acho que, cara, você acertou em cheio aqui. O pessoal, inclusive, tá aqui, ó. IBG Ibura, deve ser Igreja Batista, alguma coisa do Ibura. Que testemunho. Aí o Ícaro falou, pô, profundo. A Emanuele falou, sensacional. Ou seja, a galera tá com a gente aqui. E o sinal verde é isso. Só pra vocês entenderem, até pra ficar aqui, eu acho que é isso, sabe? A gente tá aqui, a gente ouviu esses caras muito massa pra falar, mas as pessoas também querem se conectar a nível prático da nossa vida, dos nossos testemunhos, né? E o evangelho é isso, não há nada mais evangelho do que a vida prática do dia a dia, da nossa relação. Esse
testemunho de você com seu pai, cara, que cena maravilhosa, dele dizendo assim, eu tô numa crise que eu preciso amar mais a Deus do que a você. Inclusive, isso foi uma fala assim, muito emocionante que eu trouxe para o velório da família, quando eu trouxe esse testemunho para a família, da lembrança de que aquele momento de choro era a minha luta de ter obrigatoriamente que aprender o que o meu pai muitos anos atrás tinha se esforçado para me ensinar, de que eu tenho que dar continuidade, porque eu não perdi o meu pai. O meu pai continua entronizado no céu, sendo o Senhor da igreja, sendo o Senhor da minha vida. Agora, o pai que me ensinou que eu tenho pai eterno, esse foi, eu vou encontrar com ele muito em breve. Então, esse foi o meu testemunho sobre a vida do meu pai no velório dele para a família. Eu me lembro do dia que ele chorou, porque eu vi no choro dele, ele dizendo, eu tenho que aprender a amar a Deus mais do que a vocês, mas eu não amo a Deus mais do que a vocês. E a minha resposta à família no velório foi, eu estou chorando aqui porque eu aprendi com ele a amar a Deus mais do que a ele, mas eu não amo a Deus mais do que a ele, mas eu vou aprender. Então eu acho que igreja é a gente aprender a amar ao outro, porque enxerga Deus no outro. Então a gente vai ser igreja, uma igreja saudável, quando a gente vir Deus e na nossa disposição nos relacionarmos com o outro. E tornar a missão além de nós. E quando eu enxergo Deus no outro, quer dizer que antes de ver o outro, eu sou definido por Deus. Logo, eu sou capaz de amar o outro e não usar o outro para ser alguém. Perfeito. Podemos jantar, né? Vamos terminar enquanto tá na aula. Porque aqui, assim, como o livro fica lá em cima, você termina e você, eita! Então, mas assim, só relembrando aqui, meu irmão, obrigado a vocês que estão até agora com a gente. Vamos chegando aqui até 11 horas da noite, já foi mais de 1 hora de papo aqui. É assim, aqui o oxigênio... Se deixasse, a gente ia, viu? Ia com certeza, só não vai aqui a fome que tá puxando mesmo. Eu queria só falar algo em relação a isso, porque você falou algo muito importante da fala do Tim Keller, dessa questão de passar o bastão. Eu acho que uma das coisas legais dessa conferência, que está sendo uma oportunidade não somente de nós abordarmos essa questão da necessidade, da fome, de ajudar pessoas, mas algo que me inspirou muito quando nós conversamos da possibilidade de fazer essa conferência juntos, foi da oportunidade de nós trazermos uma oxigenação, uma palavra de refrigério a muitos pastores que estão sofrendo. Essa é uma realidade assim, muito difícil, porque há muitos projetos que se fecharam simplesmente. Há muitos pastores que estão aí sem saber o que fazer com seus projetos. Igrejas também que estão se fechando, recursos que deixaram de chegar, pastores que estão tendo que se reinventar, que estão sós e que estão sendo cobrados, porque às vezes tem parceiros que estão aí. Então essa é uma realidade difícil que muitas pessoas estão enfrentando. Então essa conferência também é uma oportunidade de nós abordarmos essa realidade, porque nós pastores, nós temos um discurso muito bonito e muito utópico às vezes, e nós falamos das pessoas às vezes da questão da importância da comunhão, da unidade, do compartilhar, mas às vezes entre os próprios pastores existe essa visão, existe esse isolacionismo, existe esse distanciamento, existe às vezes esse interesse, essa competitividade e tantas outras coisas que não tem a ver com o Evangelho. E isso é algo que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, porque nós estamos sendo essa geração que está tendo o privilégio, por exemplo, de ter um Tim Keller falando para a gente que não é todos os dias que a gente tem uma pessoa com essa capacidade e de dar continuidade, né? Porque o Tim Keller tem o seu lugar, mas Deus também vai levantar pessoas e está levantando uma geração e pessoas que vão dar continuidade a isso, né? Então eu vejo essa conferência também como isso, como nós mantermos esse caminho, nós mantermos essa visão e sermos uma palavra, trazer uma palavra de oxigenação para essas pessoas que estão vivendo esse momento de muita tensão. E eu acho que a gente conclui assim, esse primeiro dia com
um brilho muito grande sobre essa percepção da missão da igreja, né? Essa missão é essencial, partindo do princípio que estamos tratando com várias fomes diferentes. A gente não precisa estar encaixando essa missão num espectro que eventualmente seja ideológico ou algo do tipo. E não só se preocupando com a prática, né, da coisa de você estar praticando, fazendo esse evangelho com os nossos esforços, com a nossa tecnologia, com a nossa inteligência, mas partindo, né, de um lugar de compreensão do evangelho de maneira mais centralizada, de maneira mais pura, mais simples, e entendendo também a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho que vai além da gente. Né? Então, assim, eu acho que é um primeiro dia muito, muito, muito bom para você começar a entender o que é que vai acontecer. E eu acho, assim, vários temas que foram hoje saltados, viu, Leandro? Hoje só parece assim, a gente vai se aprofundar mais. Essa coisa do cansaço dos pastores... Isso vai ser muito trabalhado amanhã. A gente vai trabalhar bastante. Olha só para ter aqui, para a gente ir concluindo, amanhã o tema oração e ensino. A gente vai começar com o Igor Miguel falando sobre a oração e maravilhamento, o que Deus fez para tornar a sua oração possível. Aí depois a gente vai ter um City to City Talk com Bibo Talk aqui com a gente, mais Pedro Dutti e Carlão conversando sobre o tema oração e ensino. Depois a gente vem ao vivo com Paulo Borges Júnior. Eu sou suspeito pra falar de Paulo Rapaz, Júnior. tem que arrumar um capacete aí pra amanhã, meu amigo. Aí ele vem falar santificados pela palavra e pela oração. Aí depois eu nem sei quem que vai estar aqui no Sinal Verde, porque sendo bem sincero, ninguém vai conseguir conversar mesmo. Porque depois de Paulo Júnior, não sou eu. Vocês estão na escala da manhã do Sinal Verde? Alguém aqui? Não sei. Rapaz, Quero saber. Amanhã a galera vai chegar aqui com a hemorragia assim pelo nariz, pelo ouvido, que é tanta coisa na cabeça. Mas é isso, irmãos. Obrigado por você que está até aqui. Já são 11 horas. Nossa conferência Oxigênio foi top demais. Muito legal. Muito obrigado. Amanhã, às 7h30, deixa eu confirmar. 7h30, amanhã tem mais Oxigênio. Vamos falar 19h30. 19h30. As pessoas vão acordar então cedo depois da... Pode ser, verdade. 19h30, temos amanhã a abertura, um novo tema, oração e ensino, uma galera muito fera que vai conversar com a gente. E você, continue... o pessoal tava falando aqui do Telegram, entre em contato com a gente, que se você que adquiriu ou a conferência... o Oxigênio Plus direto, ou por algum tipo de cupom de desconto que você adquiriu, entre em contato com a gente nas redes sociais da Conferência Oxigênio, @Conferência Oxigênio, no Instagram, e a gente vai entrar em contato com você, enfim, colocar você no grupo, porque tá rolando lá, inclusive não consegui nem pegar, que é tanta conversa aqui no Telegram, tanta coisa legal acontecendo lá. Então participe junto com a gente, e até lá, meu irmão. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada. Você quer orar? Rapaz, eu tenho que fazer você fazer essa oração final aqui pra gente agradecer pelo dia e dispensar as pessoas até amanhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia do qual o Senhor nos ministrou, nos deu direção a partir da Tua palavra, usando homens de Deus, mulheres de Deus também. Que o Senhor venha a continuar nos dando a capacidade de não somente ouvir a Tua voz, mas responder a Tua voz. Que a Tua igreja, Senhor, que está atenta à Tua direção, possa se mover nessa direção. Que nós possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco, acima de qualquer fala humana. Nós queremos, de fato, discernir a Tua voz para um tempo tão desafiador. Abençoa a nossa noite de descanso, noite de sono, mas também noite da qual a Tua palavra foi semeada em nossos corações. Nós te pedimos que no Teu nome, no nome de Jesus, essa palavra venha não somente a crescer, criar raízes, mas também a frutificar. Nós oramos assim, Senhor. Muito, muito obrigado por esse primeiro dia e nos conduz também aos próximos dias no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Até amanhã. Deus abençoe você e boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.